22 de março. Como a sua memória está funcionando? Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Paulo escreveu essas palavras sentado na prisão em Roma. Tendo sido julgado pelos tribunais e condenado à morte, ele estava vivendo seus últimos dias na prisão enquanto aguardava o dia de sua execução. O método de execução havia sido decretado. Ele deveria morrer por decapitação. Paulo sabia que em pouco tempo soldados entrariam em sua cela, iriam acorrentá-lo e depois iriam levá-lo até o lugar de sua decapitação. Ao prever esse momento iminente, Paulo recebeu uma carta de Timóteo. Lendo a carta, percebeu que seu jovem discípulo estava em apuros. Um espírito de medo estava tentando operar em Timóteo, por causa da horrível perseguição que estava assolando a sua cidade. Além disso, Timóteo estava lutando contra sentimentos de sofrimento e devastação, porque os líderes em que ele confiava o haviam abandonado nesse momento difícil. Paulo sabia que essa poderia ser a sua última oportunidade na terra para encorajar o jovem homem de Deus. Então, escreveu de volta a Timóteo e lhe disse: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Essa palavra lembro deriva da palavra grega mineia. Em alguns lugares na literatura, essa palavra denota um registro escrito usado para gravar e manter na memória os atos de uma pessoa. Em outros lugares, significava uma estátua, um monumento ou um memorial. Um exemplo desse último significado é encontrado em Atos, capítulo 10, versículo 3 ao 4. Enquanto Cornélio ora, um anjo lhe aparece e diz: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. A palavra memória tem a mesma raiz grega da palavra lembro, usada por Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. O que todos esses diversos significados têm a ver com a oração de Paulo por Timóteo? Que imagens Paulo pretende transmitir usando essa palavra muito especial? Em primeiro lugar, essa palavra nos diz que Paulo pretendia usar seu tempo de oração para garantir que o céu estivesse plenamente consciente de todas as conquistas que estavam sendo realizadas por Timóteo. Antes de começar a levar ao céu a necessidade atual de Timóteo, Paulo dedicou um tempo contando ao céu tudo o que ele pensava e sentia sobre esse jovem homem de Deus. Ao fazer isso, Paulo registrou Timóteo para a memória nos anais do céu. Paulo fez o registro esclarecendo e certificando-se de que o céu estivesse a par do que esse jovem discípulo estava fazendo em nome de Jesus. Precisamos aprender com o exemplo de Paulo. Antes de começar a orar pela necessidade de uma pessoa, primeiramente dedique alguns minutos a rever os atos de fé dela. Lembre ao Senhor de tudo que essa pessoa fez pelo reino de Deus. Lembre ao Senhor da maneira de ela servir, do tempo que ela deu, do dinheiro que ela semeou e de como ela sofreu para fazer a sua vontade. Certifique-se de começar o seu tempo de oração, registrando e criando uma memória dessa pessoa na presença do Senhor. Em segundo lugar, o uso dessa palavra nos diz que Paulo orou tão ardentemente e fervorosamente por Timóteo que suas orações deixaram uma impressão duradoura no céu. Como uma estátua ou um memorial se mantém permanentemente durante gerações para nos lembrar do que alguém fez no passado, as orações de Paulo por Timóteo foram monumentais no céu. No sentido figurado, Paulo orou tanto por Timóteo que encheu a sala do trono de Deus com quadros, imagens, estátuas e memoriais do rapaz.
Onde quer que olhasse, Deus via uma imagem de Timóteo. Em outras palavras, Deus foi continuamente confrontado com as necessidades do jovem discípulo de Paulo, por meio das orações contínuas do apóstolo. Você não gostaria que alguém orasse tanto assim por você? Você seria abençoado por saber que uma pessoa é tão dedicada a orar por você que encheu o céu com a sua imagem, a ponto de que, em todos os lugares para onde olhar, Deus se encontre de frente com as suas necessidades e seus desejos? Agora, deixe-me voltar a pergunta a você. Há alguém por quem você está orando agora? Se a resposta for sim, entregue-se a isso de todo o coração, sabendo que as suas orações estão pintando quadros e erigindo estátuas diante de Deus, dessa pessoa e da necessidade dela. Por causa de suas orações pelo seu ente querido, Deus será constantemente lembrado da necessidade dele e se moverá poderosamente pelo seu bem. Esses significados gregos nos dizem que é quase como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo: Timóteo, minha intenção é orar, orar, orar e orar por você, até eu ter estabelecido o registro das suas atividades e empilhado a sala do trono de Deus com o seu nome. Onde quer que Deus olhe, quero que ele veja um memorial vivo de você. Não quero que Deus se esqueça de você, portanto, estou carregando o céu com estátuas, monumentos e memoriais de você. Minhas orações por você se manterão como um memorial eterno diante de Deus. O fato é que muitas vidas foram poupadas em consequência de uma mãe ou avó que orou. Mesmo muito tempo depois de esses fiéis guerreiros de oração morrerem e irem para o céu, suas orações continuam a exercer poder na vida. Por que é assim? Porque as orações são permanentes e eternas. Deus nunca se esquece de uma oração feita com fé. Aquela oração está em sua presença como um memorial eterno, como um enorme edifício ou estátua de mármore. Não espere mais um dia. Vá em frente e comece a empilhar o céu com alguns dos seus próprios memoriais eternos. Abra a porta para que as bênçãos de Deus fluam para a vida daqueles por quem você ora. E tenha certeza, suas orações de fé pelo bem dos outros nunca serão esquecidas por Deus. Minha oração para hoje. Senhor, eu te sou muito grato pelas pessoas que oraram por mim. Sei que as suas orações foram uma força vital para manter o céu lembrado das necessidades e situações que eu enfrentava na vida naquela época. Perdoa-me por não ser mais grato pelas pessoas que me amaram o suficiente para orar. Agora eu te peço que me ajudes a orar fielmente por aqueles que colocares no meu coração, assim como outros oraram por mim. Ajuda-me a manter o céu recordado dessas pessoas e de suas necessidades. Assim eu oro, em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Declaro que sou fiel em orar pelas pessoas que eu amo, assim como outros oraram por mim. Eu dedico tempo a orar por aqueles que Deus coloca em meu coração, até mesmo mencionando seus nomes ao Senhor. Minhas orações são poderosas e eficazes para eles, fazendo com que o céu seja constantemente confrontado com as situações e as necessidades que elas estão enfrentando neste momento. Faço diferença em suas vidas dedicando tempo a orar. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você conhece alguém que orou fervorosamente por você e é parcialmente responsável por onde você está na vida agora por causa de suas orações? 2. Você não pensa que é hora de devolver o favor orando regularmente por outra pessoa? 3. Por que você não faz uma lista de orações de pessoas pelas quais você pode começar a orar todos os dias? Dedique um tempo a realmente pensar sobre quem você deve incluir nessa lista. Então, escreva seus nomes em um pedaço de papel e mantenha a lista em um lugar onde você possa consultá-la ao orar. O fato é que muitas vidas foram poupadas em função de uma mãe ou avó que orou.
Mesmo depois de esses fiéis guerreiros de oração morrerem e irem para o céu, suas orações continuam a exercer poder na vida.